todos, sejam bem-vindos. Aqueles que estão vindo a essa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos e bem acolhidos. E aqueles que já costumeiramente vêm para cá, bom vê-los novamente. Antes da gente fazer o início, as reflexões do Evangelho da noite de hoje, eu vou passar uns recados para vocês, comentar sobre os atendimentos da nossa casa. Os atendimentos em relação ao Evangelho e aos passes são os dias de quarta-feira, sexta-feira e aos sábados. Se porventura vocês não conseguirem em algum momento vir na quarta-feira ou na sexta-feira, vocês podem vir aos sábados também a partir das 9 da manhã. E no sábado, além do tratamento convencional, nós temos as atividades de evangelização infantil. Então, se porventura vocês tiverem filhos ou alguma criança ou pré-adolescente até os 14 anos, vocês podem estar trazendo também, que eles vão ter atividades lúdicas no intuito de apreenderem para si um pouco dos ensinamentos morais do Cristo. Tá certo? Vamos então nesse momento elevar o pensamento ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, buscando deixar de lado os devaneios da vida cotidiana, buscando a sintonia também com os nossos amigos espirituais presentes aqui conosco, os nossos anjos da guarda, amigos, buscando nesse momento acalmar os pensamentos, acerenar o nosso coração e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para refletir sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que as palavras refletidas aqui por nós nos tragam paz, equilíbrio, que nos auxilie a tomar boas decisões no percurso do nosso caminho, no nosso planeta. E assim, agradecidos, pedimos licença a dar início às reflexões do Evangelho na noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho do capítulo 16. Esse capítulo 16 nos diz o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. Vou explicar rapidamente o que significa o termo Mamon. Mamon, para os fenícios, era considerado o deus do dinheiro, o deus da fortuna. Então era muito comum na época do Cristo as pessoas se referirem à palavra Mamon como algo ligado a dinheiro. Então, o nosso capítulo de hoje é: não se pode servir a Deus, nosso Pai, como e a Deus do dinheiro ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer uma reflexão hoje baseada numa orientação dos Espíritos, no item 9. O título desse item 9 é A Verdadeira Propriedade. É uma psicografia de 1860 do Espírito Pascal. Antes da gente começar, eu sempre costumo dizer isso, acho que é muito importante, principalmente aqueles que têm a curiosidade de compreender de uma maneira mais intensa a doutrina espírita,
que o Evangelho segundo o Espiritismo é dividido em 3 partes. Primeiro, o que é o Evangelho do Espiritismo? O Evangelho do Espiritismo são trechos de Jesus selecionados pelos Espíritos, com o qual esses trechos específicos das passagens do Cristo nos trazem ensinamentos morais. Então você vai ter em cada capítulo uma citação de Jesus, escrita por algum de seus apóstolos. Num segundo momento você vai ter um comentário de Kardec, e no terceiro momento você vai ter a orientação dos Espíritos. São psicografias realizadas por vários médiuns na época do Kardec e selecionadas para estarem compondo o livro. Como diz aqui na contracapa do livro, são reflexões que buscam ressaltar a questão moral do ensinamento do Cristo. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma orientação dos Espíritos, do Espírito Pascal. E o título é Verdadeira Propriedade. Primeiramente a gente tem que definir, nesse sentido, o que é ser verdadeiro. Hoje é muito comum a gente discutir, o que é fato, o que é fake, ou o que é verdadeiro, o que é true, verdadeiro, ou o que é falso. Então a palavra verdadeiro significa, obviamente, o antônimo daquilo que é falso. Verdadeiro é algo que não é falso. Mas mais importante que isso, o que é verdadeiro está de conformidade com a realidade e com o fato. Tudo que é verdadeiro, ele se comprova. De que maneira? Realidade ou fato. É aquele ditado filosófico, A vida não mente. Nós mentimos, mas a vida não. A vida ela é do jeito que é. A vida é verdadeira, é o fato. O que nós passamos é fato. Por mais que a nossa consciência busque interpretar as coisas de outra forma, mas a vida, de uma forma geral, ela não mente. Se eu estiver com fome, eu estou com fome. Não adianta fingir que eu estou com sono. A fome vai me cobrar, ela não vai mentir para mim. Então, verdadeiro a gente entende nesse sentido. É tudo aquilo que está de conformidade com a realidade, que é um fato. E o que é propriedade? Propriedade é aquilo que nos é próprio. O que é meu, no sentido material, é minha propriedade. Mas nós podemos entender propriedade como uma questão de virtude, como uma questão de caráter. Exemplo, eu tenho propriedade para falar em tal coisa. Por quê? Porque eu faço essa tal coisa. Então é uma questão de caráter. Porque eu estudei tal coisa. Então é uma questão de virtude, porque eu me dediquei a adquirir a propriedade de entender uma situação. Então, traduzindo esse texto, a verdadeira propriedade. Então, nós vamos discutir o que está de conformidade com os fatos e que tem a ver com a questão do nosso caráter. Do ponto de vista material, como eu disse, a gente chama de propriedade os bens materiais. Mas nessa reflexão, no item 9, a propriedade que o Pascal está dizendo aqui é outra. É a propriedade do nosso espírito. E no decorrer do texto ele diz o seguinte: olha, a verdadeira propriedade não é nada do que é do uso do nosso corpo, e sim do uso do nosso espírito. A inteligência é uma propriedade do espírito, a experiência é uma propriedade do espírito, enfim, as nossas qualidades morais é que são verdadeiramente propriedades de uso do nosso espírito. E ele frisa muito isso no texto. Por quê?
Porque nós só possuímos em plena propriedade, ou seja, só é nosso aquilo que é do Espírito. Só é nosso aquilo que nos é dado a levar desse mundo. Nós entendemos que vamos levar desse mundo, quando desencarnarmos, aquilo que adquirimos para o nosso espírito. Nós não podemos levar os bens materiais. Não é possível levar nenhum bem material. Por quê? Porque ele não é nosso. Como assim, Ronaldo? Ele não é nosso. Nós temos apenas o usufruto dos nossos bens materiais. Porque nada é nosso. Tudo que nós produzimos é resultado do nosso trabalho. Mas antes de tudo, tudo está aqui. E se está aqui, não fomos nós que criamos. Para o nosso corpo se manter durante a nossa existência, não é nada, ele se mantém com nada que nós criamos. Nós podemos adaptar. Eu posso pegar o alimento e processá-lo para ele durar mais. Eu posso mudar ele geneticamente para aumentar a quantidade. Mas eu não sou a natureza para produzir alimento. Eu posso fazer o que eu quiser com o ar. Eu posso separar a propriedade de qualquer gás que está no nosso oxigênio. Porque o nosso oxigênio não é só o O, não é? Só 23% é oxigênio. O resto é hidrogênio e outros elementos, né? Os químicos entendem muito mais que eu. Mas eu posso separar essas propriedades e fazer uso, mas não é nosso. Eu não posso reproduzir. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, reafirmando, nós só possuímos aquilo que trouxemos para nós como espírito, e nós só conseguimos levar para a espiritualidade aquilo que acumularmos na Terra do ponto de vista espiritual, quando nós desencarnamos. Essas são as verdadeiras propriedades do Espírito que o Pascal reflete conosco. É aquele velho ditado: venho para cá sem nada e volto sem nada, do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, não. Eu venho com experiências passadas, revivo muitas vezes as mesmas experiências, dependendo daquilo que eu preciso aprender, e volto com sucesso, com fracasso, ou com a neutralidade daquilo que o meu espírito adquiriu, sentiu e decidiu durante a minha vida. Porque as nossas experiências espirituais, o acúmulo de conhecimento, a consequência do nosso livre-arbítrio, ou seja, da nossa capacidade de decisão, é que vai definir para onde eu vou após o meu desencarne. Porque isso são as verdadeiras propriedades do Espírito. As únicas riquezas que nós acumulamos no planeta, para nós, são as riquezas do Espírito. E qual é o nome dessas riquezas? Essas riquezas se chamam virtudes. Apenas as virtudes têm valor para o nosso espírito. Não só nessa vida, mas para a eternidade. Se eu adquiro uma virtude, eu vou ter essa virtude e vou mantê-la para toda a eternidade. Por quê? Porque eu adquiri. É uma propriedade do meu espírito, é uma qualidade que eu apreendi para o meu espírito. Olha, nessa existência eu
consegui. É muito difícil isso, mas eu consegui não mentir. Eu já fracassei, não sei vocês, mas o que eu quero dizer é o seguinte: mas eu menti menos. Vai ter uma hora que eu vou chegar a um nível que isso não vai ser mais necessário, porque eu vou criar a virtude de só dizer a verdade. Então isso é a virtude, são as virtudes. E como é que elas podem ser adquiridas? Pelo nosso esforço e pela prática. Esforçarmos dentro de nós, lutar contra os nossos demônios, como dizia Sócrates, e pela prática. E qual a prática que nós espíritas colocamos como essencial para o combate das nossas virtudes? A caridade. A caridade nos auxilia a adquirir virtudes. Como assim? Então tem que ajudar os outros para me ajudar? Exatamente. O que é a caridade para o espírita? No Livro dos Espíritos, a caridade é definida em 3 virtudes. É benevolência. O que é benevolência? Fazer o bem, buscar ser bom, não responder a algo de maneira ruim, seguir as leis divinas. Que leis divinas é essa? Pega de Moisés mesmo. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, respeitar pai e mãe. Isso é benevolência. É benevolência para os outros, indulgência para os defeitos dos outros. O que é indulgência? Eu saber respeitar o defeito dos outros. Porque o defeito dos outros é dos outros. Ah, mas ele é assim. O problema é dele. Você está sendo igual. Então, benevolência, fazer o bem, indulgência, respeitar os defeitos dos outros, e o perdão. Esse é mais difícil, né? Bom, todos são. E o perdão das ofensas. Isso é a caridade. São as grandes virtudes a serem alcançadas pelo Espírito. Quando nós aprendemos a praticar a caridade com benevolência, indulgência e perdão, nós estaremos nos apropriando, ou seja, criando as propriedades essenciais para o Espírito. E isso é uma prática. Porque quando nós praticarmos a caridade de fato, nós vamos saber o que é amor. Porque o amor tem a sua definição ampla a partir do momento que a gente adquire essas virtudes, não em relação a nós, mas em relação ao próximo. Eu só posso amar o próximo. O amar a gente já faz isso, até demais. Muitas vezes não, mas geralmente sim, né? A gente ama assim, eu não sei nem se pode ser amor, né? Acho que é mais paixão, né? Paixão para os gregos era meio uma loucura, a gente se ama até demais, né? Vira um narciso, vira um ego, né? Info-ego, daí vem o egoísmo, né? Tudo gira em torno de nós. Mas no plano espiritual, a nossa moeda corrente vai ser a caridade. Todo o benefício que nós realizamos em favor do próximo. O nosso tempo, as nossas ações, tudo que nós passarmos aqui na Terra vai ser avaliado de acordo com os esforços que nós fizermos para o próximo e para nós em termos de aquisição das nossas virtudes. Aí você fala, mas tudo é o próximo. Quando eu auxilio o próximo, eu estou me auxiliando ao mesmo tempo. Porque às vezes o problema do outro é algo que eu já tive e não vi, é algo que eu vou ter ainda. Então, você praticar a caridade, você se coloca na condição do outro e você se apropria daquela experiência para si.
E quando você auxilia o próximo, você está se auxiliando a você mesmo. Porque muitas vezes o problema que ele está vivendo é aquilo que você precisa escutar. Ou precisa ver. Para valorizar aquilo que você tem. Para mudar os seus valores em relação às coisas que você faz. Daí a ideia da caridade. E a nossa destinação vai ser de acordo com aquilo que nós praticarmos em relação ao próximo e às virtudes que nós adquirirmos. Nós vamos exatamente para o lugar que nós merecemos quando desencarnarmos. Muita gente pergunta, será que quando eu morrer, né, eu vou para onde? Eu vou para onde eu merecer. É simples assim. Mas o que eu mereço? Não sei. Mas uma coisa é certeza, só terá valor no plano espiritual aquilo que nós tivermos como propriedade do nosso espírito. É aquele filme do Nosso Lar. Não sei se todos assistiram o filme do Nosso Lar. Chega uma hora que o André Luiz está lá, né? Já está melhor, já foi acolhido, né? Já passou no inferninho dele. Aí vai para um hospital, né? Tem um monte de gente sendo ajudada, né? E ele fala, olha, eu quero ajudar também, né? E fica com aquela empolgação, olha, eu quero ajudar. Não, tudo bem. A vassoura aqui, ó. Não, mas espera aí, você não está entendendo. Eu fui médico na Terra. E aí aquela senhora fala, títulos da Terra. Coitado. Títulos da Terra. Não importa se você é médico na Terra. O importante é o que o seu coração ganhou na Terra. O que você conquistou de virtude espiritual na Terra. Quantas horas você se dedicou para o bem do próximo? Sem nada em troca. Tá? Sem nada em troca. Uma vez o Chico Xavier foi questionado. Eu dou risada para não chorar. Ele foi questionado que tipos de espírito se localizam nos planos mais superiores do nosso planeta, né? No nosso lar. Que tipo de espírito tem lá? E o Chico Xavier, né, como um bom ariano, disse o seguinte: olha, nos planos superiores, eu até anotei aqui a frase exata para não me perder. Existem muito mais faxineiras e lavadeiras do que médicos e intelectuais. Por quê? Porque elas se dedicaram muito mais, né? Talvez dos médicos intelectuais, ou seja, uma maneira subliminar de dizer o seguinte: olha, tem muito mais gente desprendida dos valores da Terra, daquilo que se valoriza na Terra, do que os títulos. E continuando a sabatina com Chico, perguntaram para ele assim: que tipos de espíritos desencarnam no nosso lar? Né? Que religiosos desencarnam no nosso lar? E aí ele falou: olha, no nosso lar há vários religiosos, né? Porque não vai mudar muita coisa, né? A gente vai desencarnar, vai virar mágica, né? Nós vamos criar asas, sair voando. E ele fala assim: olha, no nosso lar tem muito umbandista, tem muito evangélico, tem muito católico e tem até muito ateu. Existem muito mais católicos e ateus no nosso lar do que espíritas. E aí fica da interpretação de cada um que ele quis dizer. Mas resumidamente, a nossa posição intelectual, a nossa posição social não define que tipo de espíritos nós somos. O que define a nossa condição espiritual são as nossas virtudes. É o que a gente faz em favor do próximo e o que a gente faz em favor de nós para a aquisição dessas virtudes, para o nosso progresso espiritual.
É nesse sentido que nós devemos entender as palavras de Jesus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu não posso servir a Deus que me criou, a justiça divina, as leis divinas, ao mesmo tempo que eu servi a riqueza e os bens materiais. Em outra passagem Jesus até fala, né? Adquirir os tesouros do coração, porque os tesouros materiais as traças comem, enferrujam. Adquira os tesouros do coração, que os outros tesouros virão de acordo com as nossas necessidades, mas virão como acréscimo da misericórdia divina. Por que acréscimo da misericórdia divina? Porque nada é nosso. O corpo que a gente tem não é nosso. A gente tem a responsabilidade de cuidar, mas nosso ele não é. Alguém sabe fazer um corpo aí? Você pode fazer um clone, talvez, mas um corpo, alguém sabe pegar um coração? Uma impressora 3D já imprime um coração? Sim, de plástico. Mas colocar célula por célula ali, e tudo na mesma vibração, né? Porque se acelerar demais, a gente sabe o que vira. E aí fica a dúvida. Nós devemos, então, não nos preocupar com os bens materiais? Não. Jesus não está dizendo nada disso. Nós não vamos fazer voto de pobreza. A Igreja Católica faz voto de pobreza. Não é nada disso. Mas nós devemos ter a clareza de que os bens materiais, eles devem ser destinados, acima de tudo, à manutenção do nosso corpo, à manutenção da nossa vida, para nós investirmos em nós. Em que sentido? Em adquirir virtudes, aquisição de conhecimento, ou de repente, se alguém tiver a capacidade, né, para isso, abrir um negócio para gerar emprego e ajudar famílias, pegar o dinheiro e auxiliar alguém de alguma forma, mas pegar o dinheiro que é seu, o resultado do seu trabalho. Entende? Ninguém faz voto de pobreza no Espiritismo. Mas por outro lado também, não devemos dar um valor excessivo apenas à conquista dos bens materiais. Não devemos perder horas e horas sagradas do nosso dia visando apenas o conforto material ou a extravagância dos nossos prazeres. É isso que significa não servir a Deus e a Mamon. Ou servir a Deus e não a Mamon. Não dá para servir os dois. Você tem que fazer uma escolha. É nesse sentido que Jesus nos diz. Ele não pede para fazer voto de pobreza, não pede para você deixar o lado material em vão, mas você ter a clareza de que são as virtudes do Espírito que nós devemos buscar em nossa existência. E o resto não será acrescentado. Como assim o resto não será acrescentado? Como eu disse, nada é nosso. E para a gente refletir, eu vou pegar uma história do nosso Chico. Está nesse livro aqui chamado Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. É um livro do ano passado, 2023, 2022, é muito recente, do Carlos Bacelli. Essa história se chama Chico e a Irmã Inesperada. Como ela é muito longa, eu vou tentar, do meu jeito limitado, resumir para vocês. Ele diz o seguinte, que em 1951, Chico, quando estava aí em Leopoldo, ele estava passando por um problema sério de saúde, como ele sempre passou a existência dele. E ele precisava fazer uma cirurgia. E o que ele fez? Ele já estava nas atividades espirituais e morava com a sua família. E para ele não incomodar a família, ele foi adiando. Não, depois eu faço, eu não vou pedir dinheiro para ninguém, eu não vou falar para ninguém. Ele não falou isso na história, mas eu estou deduzindo. E depois eu faço essa cirurgia. Não vou preocupar meus familiares. Eu não vou parar as minhas atividades espirituais.
Mas, como todo ariano é teimoso, uma hora ele teve que fazer a cirurgia. Não teve jeito. Não teve jeito. E ele foi fazer a cirurgia. Teve que ir para o médico, correndo às pressas e o dinheiro para pagar a cirurgia, que era um valor alto. Quem ia pagar? E aí a família dele ficou preocupada. Primeiro que ele foi para o médico, né? Foi para lá, de repente, fazer uma cirurgia em 1951, não é igual fazer uma cirurgia hoje. E aí, fez a cirurgia, e eu vou pegar o finalzinho da história para terminá-la. Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui a parte. Aqui. Ele estava se recuperando e veio uma mulher, cumprimentou o Chico, perguntou se ele estava bem e deixou um envelope. E o Chico não abriu, o Chico não podia levantar da cama. E nem imaginou o que era. E aí o médico chegou depois. O Chico falou: olha, você viu uma senhora que veio aqui? Sim, eu vi. A senhora conhece? Não, eu não a conheço. Ela só perguntou onde você estava. Eu veio te visitar. E o Chico também não conhecia essa senhora. Ele falou: ah, tá. E ela deixou um papel ali, um envelope. O senhor pode pegar para mim? E na hora que o Chico pegou e abriu o envelope, era o dinheiro da cirurgia. E olha que interessante. Chico responde que estava vendo pela primeira vez e que ela havia sido muito gentil, me deixando o envelope, que naquele momento ambos passamos a examinar, né, ele e o médico. Tratava-se de uma quantia substancialmente boa para a época. Foi então que o seu médico lhe disse: Chico, eu conheço essa mulher, mas fiquei com vergonha de te falar. Muito conhecida nas altas rodas sociais. Aí o Chico responde, igualmente surpreso, respondi a ele que para mim ela era uma benfeitora de que eu jamais haveria de me esquecer, uma mensageira do bem que o Senhor enviara ao meu encontro num momento tão difícil da minha vida. De lá para cá temos nos correspondido sempre, mas devemos ter nos visto apenas mais umas 2 ou 3 vezes. Todo o ano ela me envia um atencioso cartão de Natal e o seu nome está incluído todos os dias em minhas preces de gratidão. Fazendo uma reflexão dessa história, cuidarmos dos tesouros do coração, que o resto nos será acrescentado. Sempre em momentos da nossa vida vem benfeitores que a gente nem imagina. Em quantas situações difíceis nós passamos e aquela pessoa que você nem conhece te dá uma palavra de conforto, te traz um abraço. Quantos momentos de crise financeira nós vivenciamos e aquele dinheiro que você esperava há 10 anos que você já tinha esquecido sai naquele mês, ou você do dia para a noite toca o telefone e é aquele emprego que você arruma. É nesse sentido que Jesus quis dizer para nós. Cuidemos de servir a Deus e não a Mamon. Não dá para servir os dois. Por quê? Porque eu servindo a Deus, o resto virá. Mas olha, aqui não é teologia da prosperidade. O resto virá para a manutenção do nosso corpo, para as nossas necessidades, sem exageros. Porque Jesus também diz que há muito que for dado, há muito será cobrado. E Deus
dá exatamente o que a gente merece. Porque se Ele der demais, a gente se perde. E se Ele der de menos, a gente se revolta. Nós somos muito pequenos ainda. Fiquemos com essa reflexão, então, do Pascal, e que Jesus abençoe todos nós. Boa noite. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa, refletindo sobre o Evangelho desta noite, sobre as palavras do nosso Mestre, e desse Espírito, com sua mensagem, que essas reflexões possam, para cada um, tirar as suas dúvidas, abrir outros questionamentos, que ela possa servir de reflexão para as nossas decisões, para as nossas ações, e que mais que isso, que aprendamos a colocar em prática em nossas vidas e para as pessoas que necessitam. Vamos agradecer a oportunidade de estar nesta casa, que nos acolhe, que nos ampara. Vamos agradecer a equipe espiritual desta noite, das salas de passe, pedindo, juntamente com esses irmãos amigos que aqui estão, que o nosso Pai nos abençoe e que nesse momento, em pensamento, unidos, uma só finalidade de nos auxiliar, que Ele envie para cada um de nós suas bênçãos em forma de raios de luz. E que essa luz toque o nosso corpo, perpasse por cada célula do nosso corpo, e que nesse instante cada um de nós possamos nos apropriar dessa luz, respirando fundo, acerenando os nossos pensamentos, o nosso coração. E que essa luz agora em pensamento, cada um de nós, juntamente com os nossos amigos espirituais, nossos mentores amigos, possam ser distribuídas nos nossos lares, atingindo cada pessoa que ali estiver, higienizando cada ambiente, tirando de lá todas as energias negativas que infelizmente nós ainda criamos pelas nossas ações e maus pensamentos. Que ilumine a nossa casa e que, se por lá tiver algum irmão que não tem o propósito do bem, que ele possa ser acolhido por esse irmão espiritual que nos acompanha em nossos pensamentos, que possa ser encaminhado para o local necessário. Ainda em pensamento dos nossos lares, imaginemos nosso lar iluminado e que esses raios de luz também atinjam os lares dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos, enfim, de todas as pessoas que nesse momento, em pensamento, nós achamos que ela deva ter essa luz. E que essa luz também se projete nos nossos locais de trabalho, no lugar onde ganhamos o pão, no nosso dia a dia, e que também faça uma limpeza das energias daquele lugar, e que toque também o coração de cada companheiro de trabalho, mesmo aquele que nós ainda não aprendemos a compreender. E ainda em pensamento, com essa luz, unidas agora em apenas uma,
Que os nossos amigos espirituais encaminhem essa luz para os hospitais, para os presídios, para os moradores de rua, para os necessitados, de acordo com a necessidade e com o merecimento de cada um. E nesse momento retornamos o pensamento a esta casa, sentimos os nossos pés, as nossas mãos, respiramos fundo e juntamente com essa equipe espiritual nesta noite, agradecemos a Deus por estarmos aqui e pelas mensagens do nosso Mestre Jesus dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal, pois a ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre, graças a Deus e graças a Jesus.